Olá a todos, hoje vamos falar de um dos tópicos mais difíceis, que é a contracepção, ou melhor dito, pela positiva, a necessidade da abertura à vida nas relações conjugais. Há uma série de tópicos que se calhar não vamos conseguir esgotar na sessão. Eu vou dar apenas assim, uns apontamentos para poderem pensar sobre o assunto, que é um assunto sério. Aliás, a primeira pergunta é saber se já todos ouviram falar da encíclica Humanae Vitae, do Papa São Paulo VI, uma encíclica publicada em 1968. Um autor americano dizia que tinha sido a encíclica mais polémica da história da Igreja, porque de facto levantou muita confusão, também por questões ideológicas. Ela é bastante clara, bastante bonita. E, segundo conta o Papa São João Paulo II, em certo sentido foi a encíclica Humanae Vitae que motivou, pelo menos foi um dos motivos que levou o Papa São João Paulo II a querer elaborar estas catequeses da teologia do corpo. Ele chega a dizer na última das catequeses que a teologia do corpo não é mais que um amplo comentário à encíclica Humanae Vitae. Que realmente é uma encíclica destas que abre muitas pistas, muitas portas, né? Por exemplo, quando convida a que se perceba quem é o ser humano, tendo em conta todas as fases pelas que passou. Tudo isso foi um convite que o Papa São João Paulo II, na altura, quando iniciou esse trabalho, o cardeal Karol Wojtyła começou a pretender responder, mais ou menos com esta ideia de o que é que acontece num setor do mundo católico que o leva, em 1968 em concreto, mas continua a ser assim, que o leva a não perceber a ligação que há entre a norma moral da Humanae Vitae, que desaconselha, ou proíbe moralmente, como quisermos entender, os contraceptivos, e a vida cristã. Parece que à partida não será assim tão importante, ou não seria assim tão decisivo. E essa encíclica do Papa São Paulo VI, como dizia antes, declara a ilicitude dos contraceptivos e tenta explicar porque é que a Igreja não vê com bons olhos que os casais, que os cônjuges recorram aos contraceptivos. Há muitos problemas à mistura. Podemos perguntar-nos, por exemplo, quando a Igreja diz que os contraceptivos não são para usar, isso é sempre ou é em algumas ocasiões? Há motivos que possam justificar o seu uso? Outra pergunta típica é: mas qual é o mal da contracepção? No fundo, não é uma maneira prática dos casais resolverem problemas que às vezes são complicados, as casas são apertadas, os dois trabalham muito, não têm tempo. Não poderia ser uma espécie de alívio para pessoas que já têm um peso tão grande em cima? E depois a pessoa também tem outra dúvida, que é exatamente quando se fala de contracepção, de que é que estamos a falar ao certo, não é? Pior ainda, a pergunta mais difícil: se a pessoa sabe que a Igreja acha legítima, em certas ocasiões, o uso ao recurso dos métodos de autoobservação, o chamado planeamento familiar natural, porque é que diz que não há contracepção? Qual é a diferença assim tão grande entre uma coisa e outra? São perguntas que estão no ar, que são legítimas todas e que interessa tentar responder. Como sabem, quando o Papa São Paulo VI publicou a Humanae Vitae, como dizia há pouco, levantou-se um grande sururu, mesmo no mundo católico, num certo setor do mundo católico, em parte também por questões ideológicas, mas enfim, isso é uma história longa para contar. É bom saber que a Igreja Católica foi a única que se manteve firme, a única instituição, assim pelo menos de relevo, que se manteve firme neste ensinamento. As igrejas protestantes, em 1930, abandonaram a oposição à contracepção. Por exemplo, não é só uma coisa apenas exclusiva da Igreja Católica. Por exemplo, o Gandhi opôs-se aos contraceptivos. Há uma citação deste homem muito elucidativa, muito perspicaz. Ele dizia, Gandhi:
O homem já degradou suficientemente a mulher com a sua luxúria, e a contracepção, por muito elegantemente que seja defendida, degradará a mulher ainda mais. E o Papa Paulo VI, na encíclica Humanae Vitae, fez uma espécie de previsão no sentido de se a civilização ceder aos contraceptivos, aumentarão as infidelidades matrimoniais. Em certo sentido, o temor à gravidez sempre servia de travão, não sei se é a melhor razão, mas servia. Mas, sobretudo, os homens acostumar-se-ão ainda mais a usar as mulheres como instrumentos, pelo facto de separarem o sexo do dom da vida. Coisa que, sinceramente, também sucedeu. Pode ser que nem toda a gente consiga ver a ligação de causa e efeito entre uma coisa e outra, mas o facto é que sucedeu. Vamos começar por definir a contracepção para saber do que é que estamos a falar. É qualquer ação que impeça que os próprios atos sexuais livremente consentidos causem a concepção de uma nova vida. Pelo menos, se nos referimos à contracepção como pecado, né, como algo que desagrada a Deus, estamos a referir-nos, a encíclica está a referir-se às relações conjugais dentro do casamento e, enfim, com esta ideia de que os casais querem a relação, mas não querem as consequências procriativas desses atos conjugais livremente consentidos. O que é que diz a Humanae Vitae para tentar explicar o porquê desta ilicitude moral? A encíclica no número 12, os pontos essenciais podíamos dizer que são o número 12 e o número 14, diz, ou explica, que esta doutrina, que tinha sido sempre exposta pelo magistério nos anos anteriores, está fundamentada na ligação inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Vamos fazer aqui um breve parênteses. Atenção, que a encíclica está a referir-se à inseparabilidade dos significados, não das funções, porque essa muitas vezes está separada. Muitas vezes basta que a mulher não esteja no período fértil e a função procriadora não está lá presente, né? E não há problema nenhum em ter relações mesmo em qualquer período em que a mulher esteja. Disso também já falaremos, porque o ato conjugal é não só o ato pelo qual se pode gerar uma nova vida, mas também uma manifestação do amor entre os cônjuges e um reforço desse amor. Mas o que se diz é que os significados não podem estar separados. Portanto, se não se refere às funções, mas aos significados, qual é a instância, entre aspas, o lugar onde esses significados não podem estar separados? É a própria pessoa, a inteligência e a vontade da pessoa. Os casais não podem, ou não deveriam, já veremos o porquê, querer uma coisa, querer a união física e rejeitar por todos os meios as consequências procriativas. Essa vontade de querer eliminar uma das funções arruína o significado global do ato conjugal. Também falaremos sobre isso. Vou continuar a ler o número 12 da encíclica. Na verdade, pela sua estrutura íntima, o ato conjugal, ao mesmo tempo que une profundamente os esposos, torna-os aptos para a geração de novas vidas, segundo leis inscritas no próprio ser do homem e da mulher. Salvaguardando estes dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro e a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade. O que é que significa a inseparabilidade entre o significado unitivo e procriador? Não se trata de uma mera indicação moral do género, não separem isto, isso é uma ordem, não separem isto. É algo um pouco mais profundo. A Igreja o que ensina é que se trata de um princípio antropológico, que está ligado àquilo que nós somos, e que significa que se eu voluntariamente elimino um dos significados, o outro também naufraga. Não se elimina completamente, mas fica posto em causa. Às vezes é mais difícil perceber isto no sentido inverso da contracepção,
por exemplo, um caso, enfim, que não é habitual no mundo ocidental, mas em que os cônjuges, um deles quisesse ter filhos e a mulher, ou o homem, não é, fosse apenas um meio para dar aquilo que ele quer. Portanto, eu mantinha o significado procriador, mas não me quero unir a ela, não me quereria unir, mas como não tenho outro remédio, não é? Aparece um romance, há um romance brasileiro muito engraçado, em que, engraçado, enfim, para o dramático também, em que um fazendeiro que tem uma grande empresa, né, familiar, porque praticamente ele percebe que sozinho aquilo não vai durar e, portanto, quer descendentes para tratarem da empresa. Portanto, casa-se simplesmente para utilizar a esposa como um meio para lhe dar filhos. Porque é que o significado procriador vai à vida, ou pelo menos fica lesado? Não é que ele não tivesse os filhos, que efetivamente teve-os, mas claro, os filhos quando cresceram não estavam minimamente interessados na fazenda. E ele fica furioso. Porquê? Porque ele, precisamente porque lesou o significado unitivo, os filhos, em certo sentido, não se veem como um fruto do ato de amor, mas como um desejo pessoal que, portanto, tem que obedecer-me a mim e fazer o que eu quero. E quando não acontece, claro, fica furioso porque se afasta dos planos que tinha para as crianças, que eram simplesmente algo que estava em função dele. Não é uma expressão do amor, mas é simplesmente uma expressão utilitarista. E o contrário, é isso sim que acontece claramente quando os casais utilizam contraceptivos, portanto, ao assumir que vão usar os contraceptivos, eliminam dos seus corações o significado procriador, não vamos ter filhos. O significado unitivo acaba também por ficar posto em causa, porque o que se trata, como já falámos em sessões anteriores, é que o corpo possa expressar a doação total e a aceitação total do outro. Eu sou todo teu, dou-te com tudo o que eu sou, portanto, a minha capacidade de ser pai ou de ser mãe, e aceito com tudo o que tu és, também, portanto, com a tua capacidade de ser pai ou ser mãe. Ao eliminar essa aceitação, essa doação de uma parte do nosso ser, do ser do outro, eu já não estou num ato de doação total. Isso não é uma doação total, há um enorme risco de uma instrumentalização. E essa instrumentalização acaba por não unir, pelo menos tanto quanto se poderia, o casal, porque é possível que possam ter relações e, portanto, fisicamente unidos, mas não se unam entre si, porque não estão a apoiar-se na sexualidade para essa doação total, mas simplesmente por uma coisa parcial, que pode ser um momento bom, etc., mas não é a razão principal pela qual está pensado o ato conjugal da parte de Deus. Esta eliminação acaba, ou pode acabar, precisamente porque o ato conjugal passa a ter uma menor capacidade unitiva, pode lesar o amor entre os cônjuges. Há umas estatísticas de um artigo publicado, umas estatísticas publicadas num artigo de uma socióloga americana, a Janet Smith, nos 30 anos da Humanae Vitae. Ela dizia, não tomem a sério agora as percentagens no sentido estrito, mas a ordem era esta, dizia que, feita uma estatística sobre a taxa de divórcios em casais que usavam os contraceptivos, dominando as outras variáveis, a taxa de divórcios desses casais rondava os 50%, isto foi há 20 anos. Nos casais que não usavam contraceptivos, a taxa de divórcio estava entre os 3% e 4%. Isto é apenas um sinal daquilo que dizíamos antes, que os contraceptivos lesam a união, ou podem lesar a união entre os cônjuges. Por isso, a finalidade da Igreja ao desaconselhar os contraceptivos não é algo do estilo cristãos, por favor, não usem contraceptivos porque nós precisamos de cristãozinhos, não é? no futuro, não é? para a Igreja. É uma maneira que tem a Igreja de alertar os casais para que protejam o seu amor conjugal, de muitas maneiras, mas também desta. Portanto, o que a Igreja está a pretender é proteger o amor conjugal. Não é que tenha em má conta as relações conjugais ou acha que sejam supérfluas, nada disso. Aliás, não só não acha que sejam supérfluas, por exemplo, dois dados que às vezes as pessoas não sabem, mas os casais têm uma certa obrigação moral, se não houver nenhuma razão séria,
de se manterem essas relações. Não é uma... Enfim, se os dois quiserem prescindir, enfim, podem fazê-lo, mas não é isso que a Igreja aconselha, porque sabem que facilita também o amor entre eles. Depois, outra ideia que também é errada é quando se diz que a Igreja ensina que o ato conjugal é, dito assim mal e depressa, só para ter filhos, é um erro também. Como já dizia antes, né? Há outra finalidade, que é a finalidade de reforçar e manifestar o amor. A Igreja também sempre ensinou que é legítimo que uma mulher possa ter relações com o seu marido nos períodos não férteis, mesmo sabendo que não é fértil, ou já depois da menopausa, ou eventualmente quando está grávida, desde que não haja perigo para a saúde da mulher e da criança. E aí sim que é impossível que haja uma nova concepção, porque, repito, o significado unitivo é muito importante. E a Igreja também não ensina, enfim, o segundo aspecto, ensina, porém, e reconhece que há ocasiões em que os casais podem ter razões sérias, seja de saúde, seja económicas, seja de uma conjuntura, enfim, de qualquer outra razão, para não ter mais filhos, ou para não ter filhos durante um período. Isso é como se o casal, na sua oração e na conversa um com o outro e ante Deus, chegasse à conclusão: Deus agora pede-nos, né, que sugere-nos que não tenhamos mais filhos. Parece-nos que é o que Deus nos pede neste momento. Quando há essas razões que a Igreja classifica de sérias, mas isso é o casal depois que tem que interpretar e perceber se são razões sérias para si, pode-se evitar a procriação com o recurso aos métodos de autoobservação. Muito simples, a mulher determina, enfim, por auxílio dos recursos que quiser, o período em que é fértil e que não é, e podem limitar as relações ao período não fértil. Claro que é difícil explicar isto, porque é que num caso nunca é lícito o uso dos contraceptivos, noutros casos pode ser legítimo se for uma razão séria. Porque é que, havendo uma razão séria, não se podem utilizar contraceptivos? E a razão principal, enfim, há muitas maneiras de explicar, mas o Papa São João Paulo II insistia que a diferença não é uma questão metodológica, é uma questão da concepção da sexualidade. No primeiro caso do uso dos contraceptivos, os casais comportam-se como árbitros do plano divino, diz ele, árbitro, eu é que faço disto o que eu quero, né? E no outro caso, do recurso aos métodos de autoobservação, o casal comporta-se como ministro, está ao serviço de uma realidade que Deus colocou dentro de nós e que eu percebo que é santa, que é sagrada e que não quero manipular ou aviltar, porque sei que me faz mal a mim e ao nosso amor conjugal. Por isso, a razão, eu vou dizer isto talvez de uma forma simplista, mas para que se perceba a diferença entre uma coisa e outra, podemos dizer a diferença entre fazer uma coisa má e omitir um bem por enfim, por um motivo superior. Não posso nunca cumprimentar a minha esposa ou o meu esposo, né, com uma bufetada. Se eu estou constipado, posso omitir o beijo, né, que é uma coisa boa e um ato de afeto, precisamente para não lhe transmitir uma doença. Nesse sentido, o uso ao recurso dos métodos de autoobservação, a diferença não é tanto, repito, o facto de um ser aparentemente artificial ou outro natural, não é isso que está em causa, é o facto de eu se manter, em cada ato conjugal que eu tenho, eu não faço nada para retirar a doação total. Eu sei que a minha esposa, eu como esposa sei, que nesta altura eu posso objetivamente dar menos, porque não sou fértil, né? Posso objetivamente dar menos, mas eu estou a dar tudo o que tenho, o que sou neste momento. Por isso o ato conjugal não fica lesado. Eu quando me uno à minha esposa ou ao meu esposo, estamos a dar tudo o que tenho e aceito tudo o que ela tem.
Havia alguém que dizia com uma certa graça que há uma diferença entre, numa festa de aniversário, escrever uma pessoa a dizer não ponhas cá os pés e outra é que a pessoa simplesmente não diz nada. Digo, as consequências, se a pessoa se apresenta, não são as mesmas, não é? Porque a pessoa que tinha dito, olha, não apareças, evidentemente, se aparecer, vai criar uma reação de zanga bastante grande, não é? Insisto, o Papa São João Paulo II dizia que essa omissão dos atos conjugais no período fértil da mulher é importante que não cause um dano ao amor entre os cônjuges. Isso era muito claro, assim que nessa altura os cônjuges têm que encontrar maneiras de manifestar e de reforçar o amor fora deste âmbito sexual, não é? Mas têm que os ter, porque trata-se mesmo que não haja um dano ao amor conjugal. A Igreja não diz, e seria até mais seguro, olha, no período fértil da mulher, o marido vai para a casa da mãe, mas isso é uma estupidez muito grande e nunca diria uma coisa dessas. Portanto, eles vivem juntos, têm que ser muito carinhosos um com o outro e por uma razão mais séria ou por razões sérias, omitem uma manifestação de amor, que é uma manifestação muito específica, ou é uma manifestação específica dos cônjuges, mas que naquela fase, pode ser de vários meses ou vários anos, não é apta para manifestar esse amor de uma forma completa. Portanto, a diferença não é do método, porque o método, com o recurso aos métodos naturais, é a continência, o domínio de si. É simplesmente, claro, a pessoa pode saber que a mulher não é fértil, mas se algum dos dois não se dominar, isso não serve para nada, há informação, né? O que interessa é o domínio de si, esse domínio sobre os seus impulsos, com a consciência de que com isso eu, naquele momento e por aquelas circunstâncias, estou a amar a minha esposa ou o meu esposo. Tudo isto não é fácil, eu não digo que seja perfeito e nem digo que seja, às vezes, completamente compreensível, pelo menos para mim é, porque dá muitos anos a dar voltas a isto, mas eu percebo que a primeira impressão possa causar alguma estranheza que uma coisa seja tão má e a outra seja até boa, não é? Eu, no capítulo do meu livro, se depois quiserem ler, tenho no capítulo 23, é todo ele dedicado a este assunto, há muito a falar. Só queria reforçar a ideia de que isto não é uma coisa meramente técnica, tem a ver com o respeito pela criação, o respeito pela esposa ou pelo esposo, e também é uma defesa do amor conjugal. E tem um algo forte, uma componente forte no campo espiritual, depois falaremos na última sessão. O Papa São João Paulo II, em algum momento, fala de invocar o Espírito Santo, invocar o dom da piedade. Ele chama-lhe o dom da piedade, o que leva as pessoas a ter um profundo respeito pelo aquilo que tem a marca de Deus, a marca do sagrado. Por isso, repito, não é uma coisa meramente técnica, não é fazer da sexualidade seguir uma espécie de manual de instruções, agora sim, agora não. É algo que tem a ver com o respeito o toque de Deus na criação do nosso corpo. Nesse sentido, esse respeito é quase que uma oração, uma maneira também prática dos casais se aproximarem de Deus. Ficam aqui algumas pistas, eu tenho consciência de que há muita coisa por dizer, depois se quiserem perguntar, podem perguntar, mas ficamos com esta ideia de que a Igreja ensina esta ilicitude dos contraceptivos para defender o amor conjugal, também pela consciência que tem e da beleza, do bem que é as crianças, mas também entende que possa haver razões que levem os casais a não ter todos os filhos que eventualmente pudessem ter, até porque também já agora, para terminar, não há um número ideal de filhos, não é? Cada casal tem que pensar diante de Deus e pelas circunstâncias que tem, o que é que Deus pede. Portanto, é absurdo andar-se a comparar se tem mais ou tem menos, não é? Isso depende da vida de cada um e dos dons que Deus dá a cada um.